Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Sigamos a paz. Busque a paz e siga-a. Pedro, primeira epístola de Pedro 3:11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas, quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível, saibamos, usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, nós vamos dar início aos nossos estudos de toda sexta-feira via mídia. Hoje o assunto que nós vamos tratar é um assunto muito interessante. Todos nós temos dúvidas se sonhamos realmente quando dormimos, o que é o sonho na realidade, qual é a importância desse sono que nós temos, o que é o sonho para nós. E o Kardec também teve na época dele essas mesmas dúvidas e fez algumas perguntas aos espíritos sobre sonho, ao qual
estão no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8, na parte de emancipação da alma. As perguntas que eu estudarei hoje são as 400 e a 400 até a 402, tentando ajudá-los. Agora, gostaria de frisar que é muito importante. O que eu digo aqui é para ser estudado e pesquisado, porque o tempo é curto e o assunto é muito extenso. E a gente tem muita dúvida sobre sonhos. Essa é uma grande realidade que temos. Às vezes a gente sonha e tem a sensação de que esteve realmente presente naquele evento do sonho. Será verdade que isso pode ocorrer? Outras vezes a gente dorme, acorda e acha que não sonhou. Será que não sonhamos ou sonhamos e não nos lembramos? Por que que nos lembramos dos sonhos? Qual a vantagem nossa para ter esses sonhos? Sonhos de diversas maneiras, sonhos de diversos tipos. É isso que o Kardec e o Livro dos Espíritos vai tentar nos ajudar a compreender. A pergunta número 400 fala sobre sono e sonhos. Diz o seguinte: os espíritos encarnados permanecem de bom grado no seu envoltório corporal, ou seja, nós, quando estamos encarnados, permanecemos satisfeitos no nosso envoltório corporal. Aí os espíritos responderam uma coisa muito simples para nós. É como se perguntássemos se ao encarcerado agrada o cárcere. Então, quer dizer para nós que nós não devemos ficar muito satisfeitos, não, porque ficamos encarcerados. Porque nós já sabemos que quando a nossa alma está liberta no mundo dos espíritos, a gente tem muito mais vantagens, muito mais facilidade, conforme os nossos progressos, do que encarnado, né, aonde somos tolhidos pela matéria ao qual estamos encarnados. Então, a pergunta dele falou isso, e os espíritos responderam essa parte mais. O espírito encarnado, ele aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse invólucro. Então, quer dizer, a gente pensa o seguinte: quanto mais depurado nós formos, quanto mais evoluídos nós formos espiritual e moralmente, melhor, menos invólucro na matéria e mais fácil da gente ter facilidades para várias coisas. Aí o Kardec fez a outra pergunta, a 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, ou seja, quando a gente está no sono, a alma dorme como nós dormimos, né? Tem gente que dorme 8, 9, 10 horas, tem gente que dorme 6 horas. Será que a alma dorme junto com isso? A resposta dos espíritos foi a seguinte: não. A alma não dorme junto com os espíritos, com o corpo. Ele diz o seguinte: o espírito jamais está inativo. Olha que interessante. A gente dorme, mas o nosso espírito não, ele não para. Aí ele explica: durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem ao corpo. Então, durante o sono, o espírito tem os laços que o prenderam àquele corpo afrouxados. Ele não precisa, então, de sua presença. A matéria está lá e o espírito pode sair dali desde que ele fique ligado. E a gente sabe que tem uma ligação, né, através de um fiozinho. A gente até citou isso várias vezes, que o espírito do lado de lá vê a diferença entre o espírito encarnado e desencarnado, porque um tem o fiozinho que liga a matéria e o outro não. Aí ele diz mais: ele se lança pelo espaço, ou seja, o espírito lança no espaço, e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, um cuidado importante que nós devemos ter é com o que a gente faz ao longo do dia.
Porque quando a gente dorme e se tem essa facilidade, se a gente tem auxiliando alguém, ajudando, de repente dormindo, a gente vai lá como espírito ajudá-lo. Mas também, se a gente estiver fazendo mal, vai lá também fazer. Então, temos que ter cuidado com o que fazemos. Ou seja, aquela frase, eu digo ao contrário, vigiai e orai é a mais importante para nós. A gente tem que nos policiar e orar, pedindo a Deus que nos auxilie e nos ajude sempre a tomar todas as decisões corretas para a nossa evolução espiritual. Tá? Aí vem a última pergunta. Essa é enorme a resposta, então eu deixei maior tempo para ela, porque eu vou comentar parte por parte, a fim de que possamos entender melhor o que é cada item que o Espírito explicou. A pergunta 402 fala o seguinte: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? O que quer dizer isso? Como é que a gente julga quem é aquele espírito, né, conforme ele está dormindo? A gente pode saber isso? Pode saber qual é a evolução, como é que anda aquele espírito? Vamos entender com a resposta que eles deram. Eles disseram o seguinte: pelos sonhos, olha que importância já tem agora a resposta por que que a gente sonha, pelos sonhos. Então, o sonho pode ser, às vezes, uma emancipação que nós tivemos da nossa alma, saímos da matéria à noite e fomos, tá, procurar aquilo que estávamos fazendo, algo que a gente precisa para fazer. E aí é isso que ele vai dizer assim: quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, quer dizer, no estado do sono, ou seja, ele dormindo. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Olha que interessante. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Aí ele continua: quer deste mundo, quer de outro. Olha o alerta que ele nos dá. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência, e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Quer dizer que, quando a gente dorme e tem sonho, aqueles que a gente tem a sensibilidade que realmente esteve lá, realmente pode ter tido e estivemos lá. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Nós podemos ter realmente participado daquele sonho efetivamente, não como matéria, mas sim como espírito, porque estávamos dormindo, o nosso espírito ficou liberto e ele foi aonde ele achava melhor. Para ele, para isso é que a gente tem que procurar nos evoluirmos moral e intelectualmente, para procurarmos, quando isso ocorrer, que a gente vá procurar sempre coisas boas e nunca as más. Ele diz mais: estando entorpecido o corpo, ele está naquela meia, né, dormênciazinha, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Ele sai para ver o passado ou o futuro. Também tudo isso a gente tem que levar em consideração aqui, está falando a média, mas a gente tem que levar em consideração, vai depender da evolução espiritual de cada um, o que ele vai procurar. Bom, pobres homens, ele diz, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. É uma verdade. A gente não conhece nada ainda, então passa engatinhando para aprender as coisas. Por isso que a gente está nesse planeta de provas e expiações,
para entender até nós mesmos. Nós somos egoístas, vaidosos, ciumentos, e a nossa maior luta é conseguir vencer essas grandes falhas que nós temos. Então, imagina o que a gente sabe do mundo. Nada, nada. Nós estamos bem engatinhados. E diz mais: julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Não sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam? Olha só. O que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Aí ele, né, vem nos alertar que a gente não sabe nem responder o que a gente faz quando dorme e nem o que é os sonhos. O que são os sonhos para nós? Se nós não sabemos responder, porque a gente não tem conhecimento suficiente ainda. Ainda estamos muito engatinhando para aprender. Aí ele está mostrando que nessa ocasião é importante o espírito ter cuidado, né, para o que ele vai fazer. Uma forma interessante nós temos uma mania engraçada. A gente ora, mas não ora. O que você quer dizer com isso aí? É que a gente ora, mas não ora com fé. A gente devia, ao deitar, sentar, calmo, orar. O mais importante, pedir a Deus que quando a gente estiver dormindo, se nós tivermos a possibilidade de sair, que a gente vá para as esferas mais evoluídas, aprender algo que nós tenhamos dificuldade. Temos que ter um alerta que às vezes nem todo sonho é isso aí, porque você pode dormir preocupado, você pode dormir cansado e aí está crente. Não, você às vezes dormiu-se com uma preocupação e não conseguiu sanar, aquilo vai te atrapalhar o sono. Aí é um outro caso. Mas quando você está tranquilo, foi dormir e sonhou, o que você sonhou pode ter sido uma grande realidade. E aí você tem que aprender com o sonho o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal. Diz mais ele: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Olha que interessante. O sono liberta a alma parcialmente. Nós temos aquele cordãozinho que eu já expliquei. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo num estado em que fica permanentemente depois que morre. Outro fato importante: quando nós dormimos, nós ficamos num estado permanente, como se a gente tivesse morrido. Então vamos parar para pensar, olha o que ele nos alertou aqui, que quando a gente dorme, é como se a gente tivesse morrido também. O sono para nós é vamos chamar assim, um acalento para a gente saber o que ocorre quando a gente morre. É isso, dorme, sonha, sonha, sonha. Só que quando morre, a gente não sonha, a gente já se desprendeu, vai estar lá mesmo. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que desencarnados logo se desligam da matéria. Olha que importância. Quanto menos apegado à matéria, melhor para nós. Nós devemos entender que a matéria é uma ferramenta de trabalho para o espírito, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Por isso é que Deus diz que nós somos responsáveis por tratar bem a nossa matéria, porque isso aqui é uma ferramenta que nos foi dada. A saúde é importante para nós, porque quanto mais saúde tivermos, mais possibilidades de aprender, de se corrigir, de se melhorar teremos ao voltar para a parte espiritual, mais evoluído assim estaremos. Tiveram sonos inteligentes, né, que desencarnados logo se desligaram da matéria, como eu disse antes. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Olha que vantagem. Ele já vai para um espírito mais avançado do que ele, mais evoluído do que ele, então a possibilidade de ele aprender é muito maior. Com estes, viajam
Conversam e se instruem, olha o que eu disse. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas. Olha que coisa boa! A gente às vezes falece. Exemplo simples. Você está envolvido no grupo espírita da sua região, alguma coisa, numa área de trabalho qualquer. Aí veio a falecer. Mas você acha que aquela área de trabalho não foi toda concluída. Ele vai mostrar aqui que você tem a possibilidade, mesmo desencarnando, de continuar. Olha, ele diz aqui. Temos mesmo trabalho mesmo em obras, olha lá, que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde e vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, ele está explicando. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, aqui, aos mundos inferiores à Terra, onde os chamam as velhas afeições, os velhos vícios. Então, por isso é que a gente tem que ter cuidado com a forma que vivemos, com a forma que somos, para que a gente, quando desencarnar, vá para um local melhor do que estamos e não para um local pior do que estamos. Ou em busca de gozos, quiçá, mais baixo do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais olha, cuidado que nós devemos ter com o que lemos e com o que aceitamos, mais ignóbeis, mais funestas do que as que processam entre vós, quer dizer, bem pior do que o que a gente já tem. E o que gera a simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Isso quer dizer que ele, quando acorda, se sente bem, porque vai depender de quem? Do período que ele passou dormindo e se libertou e foi encontrar com o lado bom ou o lado ruim. Né? Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Quer dizer, você não tem dificuldade de entender isso que ele está dizendo. Porque a grande maioria das vezes nós temos antipatia por um ou pelo outro, está explicado aqui. Né? Conhecemos sem nunca o termos visto com os olhos. É o caso, por exemplo, de você passar na rua, olha para uma pessoa, isso é comum. Não fui com... O termo vulgar é não fui com a cara desse sujeito. Ou você é apresentado a alguém, depois você, particularmente, se você tem a intimidade, não gostei dessa pessoa. É porque você tem algum sentimento, algum ressentimento anterior e não sabe. É o que ele diz. Em sentirmos os índios com quem antipatizamos. Você já tinha uma antipatia com ele. E ele continua: conhecemos sem nunca termos visto com os olhos. É ainda o que explica a diferença de muitos homens. Olha que interessante. Né? Cada espírito é um espírito, ele tem a sua individualidade. Os homens são idênticos, porque nós somos espíritos encarnados. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm, que os amam e lhes querem. Então, eles sabem que tem vários amigos já do outro lado, então eles não procuram amizade nenhuma aqui. Me engano. Uma palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Está vendo? O sono é importante para nós. Sonhar é importante para nós.
você tem que estar preparado para quando for dormir e sonhar, não ser direcionado para o lado, vamos dizer assim, né? Aquele filme da força, do lado negro da força, mas do lado bom da força. E aí depende do que você realizou ao longo do dia, do que você faz ao longo da sua vida. Aí seu sonho poderá ser melhor ou pior, depende de você. Tudo depende da gente. Tudo depende das nossas decisões, dos nossos livre-arbítrio. Deus foi muito sábio quando nos deu o famoso livre-arbítrio. Porque a gente tem uma mania muito errada. Nós temos isso, né? Muito errada, de culpar a Deus por tudo. E não fazemos o meia-culpa para verificar se somos nós os principais culpados e não ele. Porque aquilo ocorreu, a gente nunca se lembra. Mas nós tivemos, de repente, uma dúbia decisão a ser tomada. Faço ou não faço? Faço isso ou faço aquilo? Penso assim ou penso assado? Essa situação nos dá uma coisa para o uso do chamado livre-arbítrio. Vai depender do seu uso a consequência. Se você tomou a decisão certa ou a melhor decisão a ser tomada, as consequências são uma. Se tomares a pior, as consequências são outra. E aí a gente vai sofrer em função das consequências das decisões que nós tomamos. Não foi Deus que deu. Ele não apresentou para a gente isso. A gente teve duas opções, uma boa e uma ruim. Decidimos pela ruim, vamos arcar com as consequências dessa decisão. Se decidimos pela boa, vamos arcar com as consequências dessa decisão também. É por isso que em algumas palestras eu digo que nós somos um ser gregário. E por que é gregário? Porque a gente aprende com nós mesmos. Quando você toma uma decisão errada, há uma consequência. Essa consequência reflete para todo mundo perceber. Quando você percebe essa consequência, você tem que apreender que aquilo não é o certo, vai dar errado. Quando eu faço uma certa, eu percebo que aquilo vai dar certo, aquela é a decisão certa, eu também aprendi. E aí a gente tem que explicar. Como é que a gente sabe, por exemplo, né, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, determinadas situações, você chega para ele e diz: não faça isso por causa disso, disso, disso. As consequências são essas. Agora, adorei essa sua atitude. A sua consequência dela foi, pelo menos, vamos dizer assim, um pouco de elogio simples, mas sincero, de que ele tomou a decisão certa. Quanto a outra forma, você vai aprender a não fazer para não ter as consequências que o outro teve. Então, é assim que a gente vai aprendendo e vai evoluindo, vai crescendo, vai vivendo, né? Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Olha que maravilha. A gente não fica longe do mundo onde é a nossa origem. Por isso é que os espíritos superiores, olha, assentem sem grande repugnância ao encarnar entre vós. Quer dizer, os espíritos superiores encarnam, não é porque eles sabem que ele estará sempre em relação com o mundo dos espíritos. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem. Ou seja, eles são mais evoluídos. Vêm para cá e tem vários vícios a serem. Então, eles têm que ter chance de voltar para si, ficar livre daqueles vícios, daquelas sensações horrorosas, para retornar ao trabalho, é o que ele diz. A fim de igualmente não falirem, quando se propõe a que a instruir os outros. Quando ele vem para cá para nos instruir, para que eles não tenham falhas e não caiam nos nossos vícios, ele tem essa possibilidade, né, de que ele possa, durante o sono, voltar ao mundo dos espíritos.
Quando se propõe a instrução, o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. E é o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Quer dizer, eles vêm aqui, nos auxiliam, nos ajudam, mas sofrem a influência do vício. E para evitar que eles sejam contaminados, eles têm essa possibilidade, durante o sono, de voltar à pátria espiritual, conversar com aqueles espíritos mais elevados, aprender e até tirar dúvidas do que e pedir auxílio no que for preciso, pessoalmente. Diz mais: o sonho é a lembrança de que o espírito viu durante a noite. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante a noite. Olha que frase. Ele está dizendo: o sono é uma lembrança. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Ó, aquilo que eu falei no início, nem sempre a gente tem a sensação de que sonhou. O que quer dizer isso? Vamos dar essa explicação. Que nem sempre vos lembrais do que viste, ou de tudo que haveis visto, enquanto dormias. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizeste ou do que vos preocupa quando estão despertos, acordados. Então ele fala mesmo, aquele exemplo que eu citei, que nem sempre é isso. A partir das vezes, a sua partida ou no seu regresso, acrescido de quê? Do que resultado do que você fez ou do que você está preocupado quando está acordado. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Em cada sonho, que coisa de. A gente diz assim, coisa de doido que você sonhou. Mas é por causa disso aqui. Acontece também que os maus espíritos, aí vem um alerta, se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Olha que alerta interessante. Os maus espíritos, quando a gente está dormindo, já que a gente fica, né, aproveitam-se também para atormentar quem já é fraco, né, e tenta angariar ele para eles, do lado deles. Então, como é que a gente fica forte? Fazendo bem, ajudando sempre aos outros, fazendo bem, praticando bem, procurando ser o mais sincero possível, amando, como Jesus nos disse, o próximo, como a nós mesmos. Se a gente quer coisa boa para nós, por que eu vou querer coisa boa para o outro? Não. Coisa ruim, desculpe, para o outro. Eu quero coisa boa. Se eu gosto de coisa boa, o outro deve gostar de coisa boa também. Se eu não quero ser maltratado, eu não quero não, que ele seja maltratado também. Ele não vai gostar. Então, se a gente procurar ser uma pessoa normal, tranquila, ajudando, facilitando, aí nós vamos viver bem, gente. Nós vamos viver bem. Não precisa de muito bem material para isso. Precisa sim, isso aqui. Bem material é reflexo. É necessário? É. Mas não é algo que a gente vai viver a vida inteira dependendo dele. O que nós vamos viver dependendo é do nosso interior, do nosso ser, da nossa forma de ser, da nossa forma de viver, da nossa forma de proceder para com os próximos. E os próximos, às vezes, não está lá longe, não. Está aqui, ó, do teu lado. E você não está percebendo. Ele está te pedindo o auxílio, né, e você não está dando da forma correta. Continuando. Em suma, dentro do pouco vereis vulgarizar-se. Dentro do pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto
tão antiga como a que devíamos falando. Vós a desconheceis. Refiro-me aos sonos de Joana e ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações desta segunda vida e que ainda pouco aludiam. Tratai, olha que interessante, de distinguir essas duas espécies de sonho. Nós, dados que vos lembrais do contrário, criarias em contradições e em erros funestos a vossa fé. Então a gente tem que ter separação para entender um sonho do outro. Não quer dizer que você tenha sonhos, né, que você desconhece e que realmente são recordações já guardadas de outra vida. Mas você não vai saber, só quando voltar lá. Tá? Os sonhos são efeitos da emancipação da alma. Agora veio uma explicação aqui interessante. Que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Os sonhos, repetindo, são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Então, a gente já entendeu daí. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em um mundo desconhecido, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esse conjunto estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parece ter. A incoerência dos sonhos, olha que interessante, ainda se explica pelas lacunas que apresentam a recordação incompleta que conservamos dos que nos apareceu quando sonhamos. Nem sempre a gente vai lembrar de tudo. E ficam algumas lacunas, é isso que ele quer dizer. Alguns tornam-se incoerentes por causa disso. É como se uma narração se truncasse frases ou trechos ao acaso. Reunindo depois os fragmentos restantes, nenhuma racionalidade teriam esses fragmentos. Então chegamos à nossa conclusão sobre o assunto de hoje. Os sonhos são efeitos de uma emancipação da alma, que ela se torna mais independente e com a sua suspensão da vida ativa e de relação com a nossa vida aqui. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Ou seja, isso quer dizer que o sonho é um desprendimento da alma e que poderemos ir um mundo mais afastado, um mundo mais perto, poderemos ir para qualquer lugar, vai depender de nós. Sempre depende de nós. Sempre depende das nossas atitudes, das nossas decisões. Para isso, nós temos o famoso livre-arbítrio. Tem mais. E por último, a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas, como ele disse anteriormente, que se apresenta a recordação sempre incompleta e que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Então, quando você tem uma lacuna no sonho, então você acha que o sonho, né, é meio incoerente, você não consegue juntar o quebra-cabeça para entender, é isso que ele quer dizer. Mas não quer dizer que nós não sonhamos ou não estivemos lá. É como se a narração se truncasse as frases, como eu disse antes, ou trechos ao acaso. Reunidos depois, como eu falei, esses fragmentos nenhuma significação racional têm. Mas o que é importante disso tudo é que a gente agora já entende que quando sonhamos e nos recordamos do sono, é porque precisamos entender que
Ou nós estivemos lá mesmo, ou é algo, aí a gente tem que fazer uma análise. Ou é algo, por exemplo, você dormiu, né? Um exemplo típico, você é um engenheiro, tem um projeto para fazer, vai dormir. Ao dormir, você estava pensando naquele projeto em casa, uma conta que não conseguia resolver, um cálculo, qualquer coisa. Você vai dormir. No dia seguinte de manhã você acorda, aí você olha para o projeto e se lembra que tem que fazer assim, assim, assado. Provavelmente, provavelmente, você deve ter dormido, sonhou, foi levado a alguém mais experiente, ou você foi procurar alguém, ele lhe explicou e você voltou com essa recordação. Mas você não lembrou que sonhou. Outras vezes, você sonha, vê a realidade da coisa, vê tudo direitinho, conta para aconteceu isso estranho. Eu sonhei que aconteceu isso, mas meu Deus do céu, eu estava lá, realmente eu estava lá. Eu tenho certeza que eu estava lá. Você vai ver, estava lá. Sua alma foi lá. Vamos dizer assim, seu espírito foi lá, se encontrou com quem que você estava falando, conversaram, bateram papo, se ligaram, divertiram. Se foi coisa boa, se divertiu bem. Se foi coisa ruim, se divertiu mal. Mas você teve lá, você não deixou de fazer. Então, essa é a importância que devemos para o sono. E o mais importante é a nossa atitude antes de dormir. Devemos procurar, ao dormir, relaxar, orar e vigiar é importante. Percebam que se o espírito solta-se ao longo do sono para poder pesquisar, por que a gente não pedir a Deus, antes de dormir, que nos seja concedida a possibilidade de procurar aqueles espíritos mais elevados para nos ajudar, para nos orientar e até para a gente ter mais aula sobre determinadas coisas que vão nos ocorrer no futuro que a gente ainda não sabe e nos prepararmos para isso. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma boa noite e um bom fim de semana. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana, repetindo.